Salve galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar aí a última parte do nosso curso de produção de pepino, né? Falar aí sobre as doenças que afetam a cultura do pepino. Tá aqui o nosso cronograma da aula de hoje, falamos aí sobre as principais doenças, né, que atacam a cultura do pepino e vamos começar aí com o oídio. Os sintomas se iniciam pelo crescimento branco pulverulento formado por micélio. O fungo encontra condições favoráveis para o desenvolvimento, principalmente em cultivos sob ambiente protegido. O tratamento deve ser iniciado logo na presença dos primeiros sintomas, os quais ocorrem na parte inferior da folha. Então, o que acontece? Quando você tem um ambiente seco, né, um clima seco, favorece muito aí a ocorrência da doença, principalmente aí nas épocas de baixa umidade relativa, né? São muito favoráveis para essa doença do oídio. Nós temos aí a antracnose, né? Os sintomas se iniciam com encharcamento do tecido, seguido de necrose. As lesões caracterizam-se por uma mancha circular de cor parda, com o centro mais claro. Em condições de alta umidade, as lesões podem apresentar os esporos do fungo, que são formados por uma massa rosada. Então, está aqui os sintomas da antracnose, né? Bem característico, né? De acordo com a descrição aí da evolução dos sintomas, né? Ocorre principalmente na folha do pepino, né? Aí bem característico, né? Dos sintomas. E podem também atacar os frutos, né? Nos frutos, os sintomas são circulares e elípticos, deprimidos e podem apresentar a massa rosada dos esporos do fungo, em estágios mais avançados. E aqui nós temos aí a doença mais comum, né? Se não uma das principais doenças do pepino, que é o míldio, né? Ocorre principalmente aí em regiões onde tem altitude elevada, né? Altitude elevada, com temperaturas amenas, né? E condições de umidade relativa adequadas, né? O míldio é uma das doenças mais comuns do pepineiro, favorecida por umidade e temperatura amenas. O fungo é um parasita obrigatório e pertence à classe dos homicetos. A disseminação ocorre pelo vento e respingos de chuva. Condições de alta umidade e temperatura, entre 16 a 22 graus, o patógeno encontra condições adequadas para a germinação dos esporângios, para a produção dos zoósporos. Então está aqui, ó. Os sintomas ocorrem nas folhas basais, né? Aqui na parte de baixo da planta, né? Onde a doença começa a subir pelas folhagens da cultura, né? Começando aqui nas folhas do bacheiro, né? Aí subindo até o ponteiro da planta. Essa aqui é a característica do míldio. E está aqui o sintoma bem típico, né? Já com a doença instalada, né? Mostrando aí todos os sintomas na folha da planta. Os sintomas iniciam pela parte inferior da folha, sob a forma de manchas cloróticas e angulosas que se alastram pelo limbo. A evolução dos sintomas se dá pelo aumento do número de manchas, principalmente ao longo das nervuras, enquanto na parte inferior da folha encontram-se manchas encharcadas, as quais formam esporângios de coloração verde, oliva a púrpura. Está aqui, ó. Bem característico, né, o padrão aí de ataque de míldio em pepino. Seguido aí nós temos a mancha zonada, né, também outra doença muito importante aí na cultura do pepino. Doença muito comum na região sudeste, nas épocas mais quentes e úmidas do ano. Os sintomas iniciam com pequenas manchas encharcadas que, após a necrose, tornam-se esbranquiçadas. Em seguida, essas necroses evoluem e subdividem-se em pequenas áreas angulosas. Então, está aqui o sintoma típico aí da mancha zonada, né, apresentando aí o ataque, né, na folha do pepino, bem característico também da doença. E agora nós temos a mancha angular, né, já é uma doença bacteriana causada por Pseudomonas syringae. Essa bactéria pode atacar folhas, pecíolos, ramos ou frutos. Nas folhas, os sintomas são manchas encharcadas, angulosas e limitadas pelas nervuras, né? Então está aqui um exemplo aqui de ataque de mancha angular. Você percebe que as lesões são limitadas aqui pelas nervuras, né? Formando aí manchas angulosas na folha, né? Delimitadas pelas nervuras da folha. Bem fácil aí na identificação, como a gente pode ver aqui no exemplo.
E aqui também, bem característico, essa parte com a gente fala que é um halo, né, clorótico, né, um halo amarelo, onde ocorre aqui a multiplicação das bactérias dentro do tecido da planta. Nos frutos, os primeiros sintomas são pequenas manchas encharcadas que se tornam necróticas. E aqui é importante também na identificação. Em estágio mais avançado, os frutos apodrecem pelo oportunismo de bactérias do gênero Erwinia. Com isso, os frutos apresentam um cheiro característico devido ao apodrecimento causado por esta bactéria. Então, além da infecção pela Pseudomonas syringae, nós também temos aí o patógeno secundário, né, que seria aí a ervínia, causando aí a podridão e o mau cheiro nos frutos, né? Tá aqui o sintoma de ataque da ervínia, né? Patógeno secundário aí no pepino. E aí nós temos as viroses, né? Temos aí as viroses, os mosaicos, causados por vírus diversos, ocasionam áreas verde-amareladas nas folhas, nanismo nas plantas e mosaico nos frutos. Em cultivares suscetíveis, deve-se utilizar sementes sadias, bem como controlar pulgões, vaquinhas e tripes, que são os principais vetores. Os sintomas iniciais, o amarelecimento entre as nervuras, seguido de mosaico e deformações na folha. Então tá aqui, ó, bem característico, né? Como a gente pode ver aqui as deformações, né, já ocorrendo aqui na parte do limbo foliar, né, da folha. Já aparece aqui já o mosaico sendo formado, né, na folha da cultura. Bem característico aqui de virose. Bem fácil de identificação no campo também, né? Principalmente aqui nas folhas do ponteiro, né? É nítida, né? A diferenciação. E aqui também nós temos aqui o mosaico, né? Na parte da folha jovem. E aqui nos frutos, aqui as lesões, as deformações no fruto, né? Que também indicam, né? O sintoma característico de virose, né? Os sintomas mais comuns, amarelecimento entre as nervuras, como a gente pode ver aqui, né? Nessa foto de cima, seguido de mosaico e deformações na folha. As plantas com sintomas apresentam-se definhadas e os frutos podem estar deformados com alteração na cor. Está aqui a deformação do fruto, né? Bem característico de virose. Os vírus podem ser transmitidos por mais de 20 espécies de pulgões de maneira não persistente ou por inoculação mecânica. Não há relatos da transmissão de virose via semente. E aqui as desordens fisiológicas, né, que é sempre importante a gente estar atento, né, para estar mantendo aí a qualidade da nossa produção e não prejudicar aí a venda do nosso produto, né? A barriga branca. A barriga branca se desenvolve em cultura rasteira, quando cultivares que apresentam frutos de coloração verde escura crescem em contato com o solo, por falta de luz. Por isso, os pepinos tipo Aodai japonês devem ser cultivados exclusivamente sob a forma tutorada. Por quê? Esses dois tipos de pepino, eles para serem comercializados, o mercado exige uma coloração mais escura, padrão, né, para nível de aceitação. Então não é interessante a gente apresentar essa barriga branca, né, essa perda de coloração aqui, porque é prejudicial para a nossa produção e, enfim, prejudica a nossa comercialização. Nós temos aí frutos de formato anormal. O formato anormal pode ser resultado de deficiências nutricionais, principalmente nitrogênio e potássio. Desta forma, justificam-se as adubações balanceadas em cobertura, principalmente em híbridos ginóicos. A polinização em pepinos partenocárpicos por autofecundação, por exemplo, os pepinos tipo japonês, pode favorecer o formato fora dos padrões comerciais para esse segmento. Então, para evitar esse tipo de problema, né, de fruta normal, de deformações nos frutos, primeira coisa, nós temos que balancear nossa adubação, oferecendo os nutrientes no momento adequado e nas dosagens adequadas, principalmente nitrogênio, potássio e cálcio, né, que irão favorecer aí o crescimento e o bom desenvolvimento dos nossos frutos, né? E também estar atento aí, no caso, se o nosso pepino for partenocárpico, né, ou seja, formação de frutos por autofecundação, tipo japonês, não é interessante a gente ter polinização cruzada por abelhas. E também a questão das adubações balanceadas é importante, né, para a gente evitar aí a queima das folhas e morte das plantas de pepino, devido ao excesso de sais na rizosfera da planta. Aplicações de defensivos agrícolas via drenche para controle de doenças de raízes, por exemplo, como o fusário, e controle de patógenos de solo, como nematóides, devem ser evitadas, pois podem causar a queima das folhas das plantas.
Fungicidas e nematicidas devem ser aplicados via gotejamento, sistema de gotejo, em dose adequada para a área de produção. Lembrando que defensivos aplicados via gotejo, nós fazemos a conta geralmente não por planta, não por dose por planta, e sim por metros quadrados de canteiro ou área de produção. E está aqui alguns defeitos que devem ser evitados, né, na nossa comercialização, alguns cuidados que a gente tem que tomar para garantir boa qualidade da nossa produção. Evitar frutos em grau de decomposição, desintegração ou fermentação de tecidos, né, porque no caso a nossa comercialização vai ser prejudicada. Evitar frutos com lesão que exponha o mesocarpo do fruto, né, evitar sempre danificar os nossos frutos, né, na hora do manuseio, enfim, e também amarelecimento e endurecimento das sementes. Então, sempre colher o fruto na época certa, no ponto certo, para garantir boa comercialização. E está aqui algumas medidas gerais de controle para doenças do pepino, começando aí, rotação de culturas com plantas não hospedeiras dos patógenos, evitar o excesso de adubação nitrogenada, adubações balanceadas, evitar plantios muito adensados, deixando o microclima favorável ao desenvolvimento de doenças, né? Sempre deixar aí o estande de plantas adequado, né? Com população adequada, visando aí espaçamento entre linhas e entre plantas adequado, de acordo com a variedade produzida. Plantio de variedades tolerantes ao ataque dos patógenos. Hoje, as empresas de semente oferecem materiais aí com tolerância, né, a determinados tipos de doenças, principalmente viroses e doenças foliares, no caso do míldio. E no caso do controle químico, né, utilizar fungicidas registrados e nas dosagens recomendadas pelos fabricantes. Lembrando que o controle químico com fungicidas deve ser preferencialmente preventivo. Você fazendo bom manejo preventivo, né, com fungicidas, aplicações sempre antes da chuva, visando aí já deixar a planta protegida, né, contra a disseminação dos patógenos pelos esporos, você garante aí a sua cultura livre de doenças e plantas sadias e protegidas. Está aqui as nossas referências bibliográficas, né, o nosso material de apoio. Finalizamos aí o nosso último módulo do nosso curso de pepino. E é isso aí, galera. Muito obrigado.